Olá! Então o tema de hoje é família. O ser humano não foi criado para ficar só. Se ele fica muito tempo sozinho, ele acaba se entristecendo, deixa ficando de lado, pois o homem é um ser social, ele vive em grupo. Se ele ficar sozinho, ele fica incapaz de aproveitar toda a natureza que Deus criou. E Aristóteles, um dos filósofos gregos, ele falou: o homem é um sujeito social que, por natureza, precisa permanecer em uma coletividade. E Deus sabe de tudo isso, pois foi Ele quem criou. E Deus criou a família. Como em Gênesis, a palavra do Senhor vai falar o seguinte, no capítulo 2, versículo 24. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. O início de uma nova família é quando o homem deixa seu pai e sua mãe e se une com a sua mulher. Em vez do homem ficar totalmente coberto ali, protegido pelos seus pais, ele precisa tomar essa atitude de ir e fazer a sua família e unirá a sua mulher com um propósito divino, que marido e mulher, na época que Deus criou o homem e a mulher, era de uma forma monogâmica, ou seja, era para eles serem um para o outro, para todo sempre. Só que o pecado, ele desfez toda essa criação. E hoje a gente vê muitos divórcios e tudo mais, mas isso nunca foi o plano de Deus. E a construção da família, ela agrada a Deus, pois esse foi um dos seus propósitos. Deus criou homem e mulher para que eles se unissem. E nisso vem os filhos, a dádiva que Deus deu. No Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos são uma bênção divina. Como é bom ver a mão poderosa do Senhor sobre o casamento, multiplicando, trazendo mais pessoas para dentro da casa, dentro da família, e todos com o intuito de louvar e adorar o Senhor. Homem, mulher, tenham filhos, se tornem pai, se tornem mãe. Isso é uma dádiva, é um presente de Deus. Os filhos trazem muita alegria para o lar. Só que temos que ter um cuidado, que entramos para o segundo tópico, que é cuidar para que essa bênção não vire maldição. Como em Mateus capítulo 10, versículo 37 vai falar: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Cristo veio para trazer paz entre os crentes e Deus, entre os crentes aqui na terra. Mas Ele veio trazer conflito entre trevas e luz. Ele veio trazer o conflito entre Deus e o maligno. E é nisso que nós temos que ter cuidado. Dizer para os nossos filhos sempre andar no caminho do Senhor, para que eles não venham se tornar inimigos de Deus. Como em Provérbios vai falar, ensina o seu filho no caminho que deve andar. Este conflito pode acontecer dentro da nossa família. Então nós precisamos deixar os nossos filhos cientes que eles precisam ser criados totalmente para louvor e a glória do Senhor. Vou voltar um pouquinho. E nós precisamos doutrinar os nossos filhos. Nós precisamos doutrinar os filhos, ensinar os filhos no caminho que eles devem seguir, que é no caminho do Senhor. Não deixar que as pessoas que nós amamos tomem o lugar de Deus. Deus não divide o seu lugar. A glória é totalmente dele. Quando nós amamos alguém mais do que a Deus, é perigoso. E essa bênção que Deus nos deu pode se tornar uma maldição na nossa vida. Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória é totalmente do Senhor. Precisamos saber o lugar de todas as pessoas. E Deus precisa estar acima de todas elas. Porque nós somos criados para louvor e glória de Deus. Em Malaquias 4:6 vai falar: Ele fará com que os corações dos pais se volte para os seus filhos e os corações dos filhos se volte para os pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Nós temos que ter o cuidado para que os pais se voltem com seus corações para seus filhos e da mesma forma os filhos para seus pais, para que essa divisão não aconteça. E entramos no terceiro tópico, que é a família de Deus. Em Efésios 1:5 vai falar:
em amor, nos predestinou para sermos adotados como filho por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós somos adotados por Deus através da nossa fala, quando a gente confessa e crê do nosso coração em Jesus Cristo. A partir deste momento, nós pertencemos à família de Deus, à família eterna de Deus, que vai além da nossa imaginação. Nós temos muitas irmãs, muitos irmãos, muitos pais, muitas mães, avós, tios, tias, e tudo isso é Deus que nos dá. O homem é um ser coletivo, vive em grupo, e Deus ama isso. E fazer parte da família de Deus é seguir o caminho dele, é seguir o propósito que Deus tem para a nossa vida, é fazer a vontade dele, não a nossa. E quando começamos a fazer a vontade de Deus, tudo muda na nossa vida. Nossos dias ficam mais alegres, nós vemos que a gente não está sozinho nunca, e nós conseguimos aproveitar ao máximo essa natureza que Deus criou. E precisamos entregar totalmente a nossa vida para Jesus, confessar com nossa boca que Ele é o nosso Salvador. A partir deste momento somos adotados por Deus e pertencemos à família dele. Em Efésios 1:13 vai falar: quando vocês ouvirem e crerem na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Então, quando nós ouvirmos e crermos, o nosso coração precisa estar voltado para Deus. Assim nós conseguimos pertencer à família do Senhor, que é uma dádiva tremenda. É bom termos uma família e é excelente nós pertencermos à família do Senhor. Entendendo que somos filhos de Deus, quando ouvimos e cremos a sua palavra, que é a verdade, somente a palavra de Deus é a verdade, não há outra. E somente em Jesus e com Jesus nós fizemos a parte da família de Deus. E Deus se agrada quando construímos uma família. Então precisamos pedir para Ele nos direcionar, para nós podermos achar a pessoa certa, para que nós possamos construir uma família de acordo com a vontade de Deus. Os filhos são uma bênção. Nós precisamos pedir para Deus, de acordo com a vontade dEle, também que Ele derrame essa dádiva na nossa vida. Mas temos que ter o cuidado para que a gente não venha amar mais o nosso filho, ou o filho que não venha amar mais o pai ou a mãe do que a Deus. Deus é acima de todas as coisas. E em Cristo nós pertencemos a essa família maravilhosa de Deus. Amém.